Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, da 12ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 7, versículos de 15 a 20, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Amados irmãos e irmãs, eu acho esse evangelho muito sugestivo. Ele nos dá a dica, a dica básica para todo e qualquer discernimento diante de alguma coisa na igreja, na nossa vida, em tudo. A gente está vivendo um espetáculo na igreja, eu chamo espetáculo por um espetáculo, de pessoas que vivem o tempo todo dizendo que Deus fala isso, que Deus fala aquilo, que Deus fala aquilo outro, sem o mínimo de discernimento. Enfim, como é que o Evangelho nos diz que nós vamos entender qual é a vontade de Deus? É pelos frutos, ou seja, requer tempo. É só pelo tempo que eu vou entender se de fato aquilo é ou não vontade de Deus. Requer tempo. E até eu converso isso com outros professores, para quem não sabe eu sou professor. Então, a gente conversa muito, Hoje em dia é uma sociedade do imediatismo, do fast food, tudo tem que ser rápido, ninguém quer mais esperar. A mesma coisa acontece no contexto da fé. Eu não quero esperar para ver se aquilo dali é ou não vontade de Deus. Eu só consigo entender isso no processo, na caminhada. É assim a lógica. E é isso que o Evangelho coloca. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm bem bonitos por fora, mas no fundo, eles não têm nada de bom. Como é que a gente sabe quem são eles? Pelos frutos. Por aquilo que eles trazem para a nossa vida. Amados irmãos e irmãs, quer saber se o canto que você está na igreja é bom? Se essa é a sua missão, se essa é a sua vocação? Para refletir. Que frutos você está dando? Porque, por exemplo, pensa comigo. Se a sua vocação não traz frutos para a sua paróquia, para a sua comunidade, para a sua pastoral, então a sua vocação não é vocação mesmo. É pelos frutos que eu entendo que eu estou na vontade de Deus. É pelos frutos que eu entendo que meu casamento está no caminho certo. É pelos frutos que eu percebo se eu estou no meu emprego certo, se eu estou buscando a profissão certa, se eu estou rezando como deve ser rezado. Até trago para você uma reflexão. Às vezes a nossa igreja está em crise, não é porque Deus não está assistindo a igreja, mas é porque a gente está começando a plantar joios no meio do trigo. E é impossível ter tudo bom fruto, A crise vem porque eu estou plantando algo que está errado. E aquilo precisa ser cortado. Mas agora eu também quero chamar a atenção, para finalizar, sobre a questão do corte. Às vezes a gente é muito apegado a coisas, mesmo quando elas não prestam, e nós temos resistência ao novo, resistência à mudança. Para que o trigo ele possa, de fato, dar frutos, para que a árvore possa dar frutos, ela precisa crescer, frutificar. Eu preciso tirar os joios ao redor. Amados irmãos e irmãs, retire o joio. Retire. Retire o joio da sua vida, da sua vocação, da sua missão. E lembre-se, é dessa forma com que a verdadeira árvore vai dar frutos. Retire aquilo que não é vontade de Deus e permita que a palavra germine no teu coração hoje e sempre. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.